Olá, gente! Estamos aqui começando o nosso Campcast, que é o podcast do Camp Brasil. Convidamos você para se assentar, para chegar aí, para ouvir sobre os missionários, coordenadores, supervisores, sobre a sua trajetória no Camp Brasil. Para você que conhece, para você que não conhece também, né, Sara? É isso aí, fique ligadinho, porque temos várias participações. E hoje nós recebemos aqui como convidada a coordenadora Rosana. Seja bem-vinda, Rosana. Bem-vinda. Rosana é Obrigada. de Maranguape, Ceará, e a gente quer que você possa se apresentar agora. Coisa boa, para mim é uma alegria estar aqui com vocês, nesse projeto que se inicia, muito bonito, que possamos chegar a muitos lares, né, a muitas pessoas para estar conhecendo o trabalho do discipulado. Então, eu sou aqui de Maranguape, meu nome é Rosana, trabalho com PG, onde a gente discipula crianças através de relacionamento. E na coordenação a gente também ajuda líderes de PGs a estar caminhando, a estar mentoreando suas crianças, a estar discipulando suas crianças dia a dia, semanalmente, através desse discipulado relacional. Amém, que bênção, né? Hum. E a Rosana já tem um tempo aqui no campo, ela faz parte, né, praticamente desde o início da história do campo. Então, como estamos comemorando 9 anos, né, 9 anos de Campo Brasil, então é uma alegria poder receber e ouvir os testemunhos que ela tem para nos trazer hoje. Fique ligado, né? E Rosana, conta aí para nós como foi que iniciou a sua trajetória com o Ministério Infantil. Como iniciou a trajetória no Ministério Infantil? Na minha vida, iniciou bem pertinho, iniciou junto com a minha conversão aos 17 anos de idade. Então, ainda na juventude, assim que eu me converti, eu logo fui convidada para estar ministrando na classe de crianças, crianças bem pequenas. E aí eu fiquei no Ministério Infantil e fui crescendo, fui aprendendo a palavra de Deus, porque é uma honra a gente estar essa responsabilidade de ensinar as crianças, porque quando a gente vai ministrar, a gente precisa se preparar. E ao se preparar, a gente vai conhecendo muito a palavra. A gente vai conhecendo, o Senhor vai falando com a gente. Então, assim, foi assim um privilégio eu ter sido convidada para uma classe de criança, porque eu conheci muito a Bíblia. Eu pude conhecer muitas lições bíblicas, principalmente do Antigo Testamento, ao me preparar para estar ministrando às crianças aos domingos na escola bíblica dominical. E foi aí que iniciou, desde muito cedo na minha vida. Que bênção, né? Então Muito faz bom. uns anos já de experiência com o Ministério Infantil, né? E o Senhor tem dado crescimento. E hoje você tem assim a oportunidade de estender suas tendas, né? Alargar as tendas para treinar outras pessoas, né? Inclusive você foi uma das pessoas que me inspirou também, que foi uma das fontes para que eu também me envolvesse no Ministério Infantil. Então, Coisa glória a boa. Deus por isso, Glória né? a Deus. E, Rosana, conta mais como foi que você conheceu o camp, né? Você já estava ingressada aí, discipulando crianças, né? Mas como foi que realmente teve esse encontro com o Camp Brasil? Então, no Ministério Infantil da igreja que eu congregava, a gente teve a oportunidade de fazer vários treinamentos regularmente pela denominação, e lá naqueles encontros eu conheci a APEC. Então, na APEC, eu pude fazer o curso da APEC, eu pude participar de alguns congressos, eu pude realmente digamos assim, consolidar mais o ministério com mais a profundidade. Aprendi muito, muito na APEC. E foi ao refazer o curso, por que refazer? Porque acho que uns 3 anos depois da minha conversão, eu fiz o curso da APEC. Mas quando foi assim, uns 10 anos depois, eu refiz o curso. Não sei bem as datas, gente. Mas eu precisei fazer novamente, porque a gente sabe que tudo muda, né? A humanidade está sempre evoluindo, modificando, e a gente precisa estar se reciclando.
E em 2015 eu refiz o curso da APEC e ao concluir o curso em 2015 eu conheci o Campo Brasil. Foi lá, nas dependências ali, conversando com um e com o outro, conheci Pastor Marcos, foi ali que eu conheci o Campo Brasil. E uma coisa que me chamou a atenção na proposta do Campo Brasil foi exatamente essa questão de pequeno grupo. Esse entendimento de trabalhar num pequeno grupo com poucas crianças foi algo que me fisgou, porque eu já estava há muitos anos no Ministério Infantil e eu pegava grupos grandes de 30 crianças, 35 crianças, até 40 crianças eu pegava numa sala de aula, num culto especial, numa programação especial. E era bem cansativo, muito, é bem desafiador. E nem sempre a gente tem pessoas nos auxiliando. Então, quando ele falou, mostrou todo o projeto e falou em pequeno grupo, foi algo que me chamou a atenção, nunca tinha visto aquilo. E aí eu fui conhecendo mais a proposta do relacionamento, de você acompanhar aquela criança, conhecer mais sobre ela, caminhar lado ao lado de cada criança do seu pequeno grupo. Achei muito interessante essa proposta e fui conhecendo mais, até que em 2017 eu abri o primeiro grupo na minha casa, com as crianças da minha rua, crianças entre 8, 9 e 10 anos, e eram filhos dos meus vizinhos. Foi uma experiência muito boa, foi a minha primeira experiência com um pequeno grupo, bem positiva, onde acaba que meu marido se envolveu, minhas filhas se envolviam, ele preparava o espaço, a minha filha preparava o lanche, e semanalmente a gente recebia aqueles meninos ali em casa. Uma experiência muito maravilhosa. E antes de se iniciar um pequeno grupo, né, acontece um treinamento, né? Como foi que esse treinamento, né, se você puder fazer a memória desse dia, né, da organização para esse dia, como foi você participar e ter assim, esse privilégio de trazer o campo aqui no Maranguape, né? Tinha uma coordenação antes, e daí como foi para você participar dessa organização, né, e ver várias outras pessoas se envolvendo também para receber esse treinamento. Como é que acontece esse processo? O treinamento primeiro que eu participei, eu lembro, Sara, que foi realmente aqui na cidade, onde a pessoa que estava fazendo contato com os líderes das igrejas, estava apresentando a proposta do camping, ela conseguiu juntar muitos líderes de igreja nesse dia. Teve muitos representantes de igreja, pastores, líderes, realmente. Não, a partir dali, nem todos abraçaram, claro, né? Mas que a gente sabe que nem todos estão dispostos, estão no momento, às vezes até compreendem a proposta, mas não estão no momento de iniciar. Mas foi a partir dali, foi num colégio aqui no centro de Maranguape, e foi a partir daí o meu primeiro treinamento. E eu lembro que outras igrejas começaram também, foram muitos líderes treinados, e a partir daí algumas ainda trabalham com pequenos Glória grupos. a Deus. Então, tem muitos frutos, né, ainda desse primeiro treinamento, né? Tem, sim, tem, Principalmente, não só do seu PG, mas tem. outros que abraçaram. Sim. Inclusive, igrejas que estiveram naquele primeiro treinamento, que conseguiram entender a visão, o projeto, eu já tive a oportunidade de conversar com líderes que querem conhecer mais. Tipo assim, teve um primeiro contato, aí ficou lá guardadinho, aquela proposta, e agora eles estão querendo Com uma porta aberta para hoje, né? reavivar a ideia, reavivar a visão para uma oportunidade de abrir. Que bem. Glória a Deus. E, Rosana, é, qual a diferença do evangelismo em massa e o evangelismo através do discipulado em PG? Né? A gente sabe que há umas grandes diferenças. Queríamos que você colocasse aqui em pauta. Boa pergunta. Muito obrigada por essa pergunta. A gente vê muito o evangelismo em massa, né? Vê muito por quê? Porque o evangelismo em massa tem aquele glamour, muita decoração, muito barulho, muita auê, muita brincadeira. Isso é legal? É muito legal. Tá aquele ânimo contagiante em todos que participam, a criança gosta,
Porém, não há uma, um acompanhamento pós-evento. No geral, não há. Eu vejo muito, por exemplo, EBF. As igrejas se preocupam muito em fazer EBF, Escola Bíblica de Férias. Mas nem todas se atentaram ainda para fazer um projeto pós-EBF. Então, eu arrebanho toda aquela criançada no EBF, junto ali 50, 60 crianças, e quando termina a EBF de 3 dias, cadê aquelas crianças? Eu vou vê-las daqui a um ano. Um ano é muito tempo para eles absorverem coisas lá fora, outras filosofias, outro ensinamento. A igreja que não tiver esse projeto pós-evento, pós-EBF, ela perde de vista aquela criança. E se ela pensar nisso, no discipulado pós-evento, ela vai ter aquela criança um encontro semanal, em pequenos grupos, que é a proposta do camp, que pode dividir ali, de repente, no ambiente da própria igreja, em vários grupos, dependendo da disponibilidade de cada criança, se pode de manhã, se pode à tarde, ou dividir por idade, ou fazer esse pequeno grupo na própria casa do líder que se dispõe, que tem a visão de discipular, de acompanhar um pequeno grupo de crianças. Então, há essa flexibilidade no projeto do campo. Você pode fazer nas dependências da igreja, como pode fazer na sua casa, que é o projeto inicial, né? E gera transformação na vida das crianças, Sim, né? porque é um acompanhamento lado a lado. É um relacionamento que se desenvolve ali. Então, há mais consolidação, você consegue perceber o que a criança aprende, o que é que vai ficando. Você tem a oportunidade, na realidade, de construir o coração, de pastorear aquele coraçãozinho semanalmente, né? Você está ali para fazer um momento PG, ter uma reflexão bíblica, mas é uma coisa tão pessoal, um grupo pequeno, que você tem acesso à criança te participar algum dilema que ela está vivendo. E você tem a oportunidade de orar, você tem a oportunidade de ajudar de outra forma. Às vezes você tem conhecimento que ela tem uma outra necessidade, tipo, sei lá, uma necessidade de leitura, tá com autoestima baixa porque tirou nota baixa, não está acompanhando na escola. Então, você tem a oportunidade, no próprio momento PG, de você direcionar, de você ter a intenção de trabalhar mais a leitura naquele momento com a Bíblia, ajudar a criança a ler, você vai estar ajudando, né? Também há casos que você tem a oportunidade de ver que ela tem outra necessidade, a necessidade de roupa, de chinela, de alimento. Às vezes você não tem para dar, mas você é um agente que pode conseguir e abençoar. Então, assim, é uma missão integral. Costumo dizer que é uma missão integral, porque você pode estar dando assistência, acompanhando essa criança em todas as áreas da vida. Então, acontecendo, né? Falando dessa diferença Sim. entre o evangelismo em massa, né? Que também você já trabalhou bastante. Como foi assim, essa visão, né? A forma como esclareceu a visão para esse discipulado relacional mais próximo da criança. Como foi que aconteceu essa sua transição, né? A sua visão, como você trabalhava com muitas crianças e logo depois quando você abriu a sua casa para poucas crianças, né? Como foi que isso impactou o seu coração, né? E até mesmo o coração das próprias crianças. Sara, assim, a, a pergunta é como foi que eu comecei a compreender, né? Como eu falei ainda agora, o que me chamou a atenção foi o fato de ser um pequeno grupo. Um pequeno grupo. Então, isso me fisgou. Mas eu não tinha entendido muito ainda, não. Isso veio lentamente. Porque a nossa mente, a minha mente, estava muito formatada para sala de aula, né? Sala de aula, eu aqui, a turminha lá. Eu aqui chego com muito conteúdo e jogo muito conteúdo. E então, aos poucos, a gente vai compreendendo que o discipulado relacional, eu não posso só chegar e encher a criança de conteúdo. É um diálogo, eu preciso estar dialogando sobre aquela reflexão bíblica, aquele texto bíblico. Eu faço perguntas,
quero ouvi-la para mim poder entender se está ficando no coração, na compreensão da criança. Então, isso na prática que foi consolidando esse entendimento que é mais eficiente, que é mais eficaz, o discipulado relacional. Não que eu deixei 100% de fazer eventos para a criança. Eu faço, eu vou quando convidada, eu ministro para em culto de criança, né? Ministro em EBF. Mas é muito interessante a gente perceber a necessidade de discipular, de acompanhar essas crianças lado a lado, porque a criança, gente, eles aprendem muito rápido. Então, quanto mais cedo você tiver acesso, dar essa oportunidade, ter aquele momento, eu sinto, Sara, que eles se sentem assim valorizados, é o momento deles. Eles não E faltam. eles têm a oportunidade, né, de ser quem eles são, É, de transmitir o que está no coração. isso. E assim, eles não faltam. Se eu marcar, ó, a gente vai se encontrar semanalmente às quarta-feira, sei lá, às 7 horas da noite. Eles não faltam, eles estão lá. Aconteça o que acontecer, eles estão lá. Eles se sentem valorizados, eles se sentem amados, eles se sentem compreendidos, eles se sentem seguros, eles sentem confiança, sabe que tem quem possa ouvi-los. É muito interessante. É você abrir um PG, quem ainda não tem experiência, abrir um PG para sentir essa dinâmica de quanto que é muito gostoso você participar do discipulado de uma criança, dessa construção da fé, desse relacionamento que vai se fortalecendo e você vai poder estar orientando mesmo na palavra de Deus, através dos encontros, né, de pequeno grupo. Bem, tem alguma história que você queira mencionar desse PG, né? Compartilhar. Do seu primeiro PG, na verdade, que hoje você já acompanha vários, né? É, Mas se quiser compartilhar em testemunho, tem. O primeiro sempre fica, né? Tem muitas histórias que a gente lembra. É, tem uma história, tem um fato que eu lembro que uma vez eu tinha fechado minha loja, né? Eu tinha loja na época, e eu estava muito cansada. Meu marido tinha ido me buscar, e aí eu disse assim, hoje é dia de PG, mas eu não vou ficar com esse menino hoje, eu vou dispensar tudinho. Estou muito cansada. E quando a gente chegou em casa, tava todos eles lá no muro, encostados no muro, tudo com a Bíblia na mão, tudo com a Bíblia na mão, esperando eu chegar. Quando eu vi aquela cena, eu nem falei nada, o meu marido falou para mim, não, Rosana, não, recebe os meninos, faz o PG com eles, pode deixar que eu preparo a janta. pode, que olha aí. Então essa foi uma coisa assim, engraçada Até para ele. para ele. Uma coisa muito legal que marcou. Outra coisa que eu posso destacar é que, como esse primeiro PG era com filhos dos meus vizinhos, teve um menino, Guilherme, hoje ele está no exército, Guilherme. São meus amigos hoje, estão tudo nessa faixa de 18, 19 anos. E aí o Guilherme, ele tinha muita fome da palavra, trazia muita dúvida. Eles, de um modo geral, tinham, mas o Guilherme especificamente tinha. E aí um dia o Guilherme disse assim, tia, não vou mais vir para esse PG, porque eu vou fazer o catecismo. Aí eu falei, que legal, Guilherme. Qual é o dia do seu catecismo? É dia de sábado. Pois é, mas o nosso encontro de PG é dia de terça, não atrapalha. E eu posso te ficar vindo para cá? Pode sim. Você vai pro catecismo no sábado e terça. Ai, tia, que bom, vou dizer para minha mãe que eu posso ficar vindo. Então ele teve assim um alívio e ele continuou vindo e trazia a Bíblia dele. E assim, semanalmente eu via o quanto que o Guilherme ele descobria coisas na Bíblia, coisas assim que ele aprendeu de maneira diferente. E agora ele lendo lá no momento PG, ele lendo com a própria os olhos dele, a boca dele, tia, é isso mesmo, é. Então assim, a gente vê o crescimento, né? O próprio Deus se revelando como resposta àquela curiosidade da criança, aquela sede de conhecimento. Bem E ele interessante. encontrou um espaço para isso, né? Um Encontrou espaço. certo, né? Que leva verdade ao coração, né? Que tenha esse acesso. Glória a Deus por E isso. hoje a mãe Glória a dele é uma cristã, serva do Senhor Jesus, a mãe dele. E ele não está, assim, efetivamente nos caminhos, mas a semente é plantada. Ele tem muito respeito. Fico lá o encontro com ele, é uma bênção encontrar o Guilherme. E Rosana, você já teve várias experiências de vários PGs pelas comunidades, né?
Sim. Você pode citar aí os desafios de PGs em comunidades onde pais, né, onde a mãe e o pai não estão presentes na vida da criança? Você pode citar alguns desafios que você passa? É bem desafiador, é bem desafiador. Mas, assim, a gente precisa entender que o Senhor os ama. O Senhor ama aquelas vidas e é desafiador porque eles têm um contexto que não, como você fez aí na sua pergunta, eles não têm o pai perto para orientar. Então, quem vai abrir um PG com crianças da comunidade tem que entender que na comunidade, como o próprio nome diz, eles são muito próximos uns dos outros, eles fazem refeições juntos, dormem na casa dos outros, brincam demais no meio da rua, eles têm muito contato e pouca disciplina em termos de cumprir horário, de entender que tem tempo para isso, para aquilo outro. E aí a gente já trabalhou assim na comunidade do Parque São João, a Sara já esteve lá, mas até que na comunidade do Parque São João, que é aqui em Maranguape, que foi a minha primeira experiência, foi até boa, tinha até, apesar de ser uma comunidade, a gente tinha as mães que acompanhavam, que estavam ali no grupo de WhatsApp, mas a gente também já abriu PGs na comunidade de uma outra localidade, na Tabatinga, aqui em Maranguape, que é bem parecido onde eu estou hoje, na comunidade aqui de uma outra banda, que os desafios são maiores. Realmente porque a maioria das crianças não tem um pai presente, a mãe ela precisa sair para trabalhar, essas crianças elas ficam bem vulneráveis a todo tipo de situações mesmo. Então tem a situação da falta de pão, de comida mesmo, tem a situação da falta de respeito. E quando a gente faz, agora eu falando bem diretamente da comunidade que eu estou agora, eu percebi que eles se sentem seguros. A gente faz os PGs nas dependências da igreja. Tem o prédio da igreja, tem a lateral e a gente faz os 3 PGs lá. Até quando não é encontro de PG, que é ensaio, por exemplo, ensaio do balé, eles chegam e querem ficar lá. E aí a gente não refuta, não deixa, não manda eles embora. Fica ali. Por quê? Eu comecei a deixar eles ali, era uma oportunidade a mais, extra do dia de PG, para conversar, para deixar eles brincar, porque eu percebi que eles se sentiam seguros naquele ambiente. Era um ambiente seguro. E eles realmente se sentem, eu pude perceber isso ao longo dos anos, eles se sentem respeitados, ouvidos, amados, mas é um desafio grande, Anatécia, por quê? O contexto dentro de casa, eles não veem. Eles não convivem com aquilo que a gente ensina. Por exemplo, a gente começa com todos os grupos juntos, fazendo um momento de louvor, do versículo, a memorização de versículo, para depois dividir nos pequenos grupos. Então, na indisciplina dele, eles já querem saber que hora é a merenda. Tia, nós não vamos para o grupo, não? Que hora a gente vai dividir nos grupos? Aí, então, semanalmente a gente tem que estar catequizando que tem momento para tudo. Tem momento do louvor, tem momento PG no grupo, tem o momento do lanche. Mas você fala uma semana, você pensa que ficou, você tem que estar repetindo, e segurar a rédea para que faça acontecer, para poder ir inculcando, né? E o desafio também da própria convivência, em conviver com eles, os seus dramas, os seus dilemas, por ser crianças ainda, né? Crianças lá, tem criança a partir de 4 anos até 13. E cada um a gente, quando vai conhecendo, convivendo semanalmente, a gente já conhece uma história de vida tão dura assim. E é um desafio. A gente precisa ter até uma estrutura emocional para conviver, saber que uma criança tão pequena já tem uma vivência tão dura que muitas vezes já fez amadurecer assim precocemente por conta de uma situação. Por isso que eles se sentem ali como segunda casa deles, né? A Sentem, igreja. sim, É sentem, é verdade. notório isso, né? Verdade. Né? Tem acolhidos, né? Acolhidos. Acolhidos, né? E são desafios, né? E as pessoas que estão lá caminhando junto com você, né? As líderes Sim, as líderes também, dos PG. né? O que elas sentem, né? Vendo a realidade dessas crianças.
que é que elas também podem ali estar dispostas a transmitir, o que é que elas precisam, né? Para transmitir. Quando eu digo, Sara, que Deus as ama, apesar de todos os desafios que a gente tem, quando eu digo assim, Deus as ama, é porque eu já pude perceber isso na prática. Quando a gente iniciou, a gente não sabia que ia ser tanto, ia ter, conhecer tantas verdades, tantas vivências bem diferentes da gente, da nossa realidade, né? As vivências de comunidade, principalmente em comunidade onde tem muita droga, muito casos de facções criminosas. As crianças convivem com isso. Isso eles falam, eles relatam abertamente, naturalmente. Como eu aprendo com eles em relação a essa situação. Então, assim, quando eu digo que Deus os ama muito, é porque a gente vê o mover de Deus nas mínimas coisas. O fato de Deus levantar esses líderes, eu digo, gente, não fui eu não tenho o poder de convencer ninguém. O próprio Deus levantou pessoas para estar ali na liderança de cada PG, e são pessoas que elas mesmas ficam assim de boca aberta. Tem um relato de uma que diz assim, meu Deus, como é que eu aguento isso desses meninos, que eu não aguentei nem do meu filho. Meu Deus. Ai, eu não venho mais não. Teve uma que diz assim, eu não venho mais não. E o marido dela, vá, minha filha, vá, que eles precisam. Aí ela mesma diz assim, no outro dia eu estou renovada e chego lá. É a graça de Deus, né? E tem outras que o líder dela, né, o pastor já disse assim, Rosana, como é que tu conseguiu envolver essa menina para ser líder? Ela não fazia nada, não era assim, voluntária em nenhuma atividade na igreja. Eu disse, eu não. Eu não tenho esse poder, é o próprio Deus. E ela tá e tá frequente e vai aprendendo. Eu tenho certeza que é uma grande experiência, um grande aprendizado. É uma troca. A gente se, a gente se permite, né, ser usado por Deus para abençoar aquelas crianças, mas a gente cresce, aprende, vê a graça de Deus sobre nossa vida, vê o favor de Deus. Gente, eu vejo tanto o favor de Deus porque semanalmente a gente oferece lanche para essas crianças e nunca faltou, para a glória de Deus. E a gente o zelo de não dar qualquer lanche. Em último caso é que a gente compra um refrigerante se não der tempo, mas a gente prioriza um suco natural, um cuscuz, um bolo, um sanduíche, uma coisa mais saudável, porque a gente sabe que, no geral, ele já come muita coisa que não é saudável. E o Senhor tem providenciado semanalmente pessoas que vê, né, a atividade providencia. Como semana passada, uma menina disse assim, ei, eu posso trazer um cuscuz na próxima semana? Ele pode. Ela trouxe lá um depósito cheio de cuscuz, deu para todo mundo que sobrou. Então é isso. Além dos voluntários, a gente sabe que, né, os voluntários são os líderes. Os líderes que são servos do Senhor, que se voluntaria para servir na obra, ser usado por Deus para abençoar. Além desses que o Senhor tem levantado, tem chamado, ele também dá todo o prover, toda a provisão. Nós já levamos roupas, Sara, para eles. Roupas doadas, seminovas. Roupas de menino, lá tem muito menino. Ficaram tão felizes. Tudo arrumadinho, com roupinha assim de golinha. Levamos roupas de doação, chinelos. E é uma bênção, tem sido uma experiência muito gratificante. E falando assim do coração do líder, em servir, estar pronto a servir, se dar ali, como diz o versículo, é melhor dar do que receber. Como que Deus, ele trabalha, né? Não só na vida das crianças, mas no coração do líder. Como nós somos trabalhados, Sim, à medida que a gente está ali entregando o nosso tempo, a com disponibilidade, o certeza. amor, o abraço, né? Às Verdade. vezes é uma palavra tão simples, mas é o necessário para uma criança naquele dia, que, né? A direção do Senhor para cada dia, né? E Verdade. nisso tudo, em todas essas coisas, o líder, ele está aprendendo, né? Ele vai dar, mas ao mesmo tempo ele está recebendo, às vezes de uma quantidade maior, né? E mensurável o retribuir de Deus na nossa vida, né? O trabalhar dele. Isso é verdade. Conta aí alguma experiência, algo que você pode compartilhar com relação a isso, né? O próprio crescimento espiritual, o próprio crescimento no sentido da pessoa ser mais humana, ser mais humilde, né? No crescimento nesse parecer mais com Cristo, né? De ter mais humildade. Muitas vezes
A gente fica muito acomodado só nas quatro paredes da igreja, aquela igreja muito limpinha, muito organizada, ar-condicionado, e a gente não quer ir, fazer o ID. O ID é ir, é sair das quatro paredes e ir. Então, essa experiência de comunidade é isso na prática, é eu ir e ver como é a dura realidade lá fora, de crianças. E eu costumo dizer, a gente tem feito alguns encontros com as mães. Vamos fazer outro agora esse mês de agosto. E tem sido uma experiência que a gente quer estreitar mais, porque a gente vê a sede delas, né? A gente, se elas confiam os filhos chegar até os PGs que acontecem nas dependências da igreja, a gente tem livre acesso a elas. Então, a gente quer estreitar esse relacionamento para que o evangelho alcance a casa. Mas eu costumo dizer assim, que aquelas crianças, elas são o alicerce daquela comunidade, da igreja nos próximos anos. E já por duas vezes falando, eu disse, gente, esse prédio, ele começou a ser construído por onde? Eu coloco eles para pensar, né? Pelo alicerce. Pois vamos entender que essas crianças que a gente está dando assistência semanalmente, elas são o alicerce de uma sociedade melhor, de um bairro melhor, de uma igreja que está sendo preparada para assumir cargos, né, de liderança daqui a 15, 20 anos, que passa muito rápido. Então, é uma seara muito preciosa, que a gente precisa ter esse olhar, que é uma seara preciosa, são os pequeninos de Jesus, que a gente precisa realmente inculcar, levar esse tempo com muito zelo, com muito amor, com muita dedicação. E eu tenho, assim, me esforçado para passar isso para os líderes, né? Lá nesse projeto, porque é dia de quarta-feira e é um dia que eu não assumo nenhum outro compromisso para poder chegar antes do horário, para poder preparar o ambiente. E é um dia que a gente passa o dia em oração. É um dia que eu sempre também estou convidando novas pessoas a se envolver. Sara, eu chamo direto as pessoas para conhecer. Que vai que nesse conhecer ela gosta e vai também nos ajudar. E nesse conhecer sempre tem gente que pelo menos um lanche ela doa, ou ela fica intercessora, como a gente tem pessoas que são intercessoras do projeto, em oração. E a gente sempre passa isso para elas, que essas crianças é realmente algo muito precioso, porque está sendo construído no coração delas algo para o futuro, para a gente apresentar para essa sociedade no futuro. Com fé, viu? Isso é um ato de fé. É um ato de fé. Verdade. Você está construindo algo que você não está vendo Não. ainda, né? Mas vai acontecer, Não né? está A vendo. semente, é como a Mas semente, tá né? É, Plantada lá na lá no terra. escuro ninguém E vê, lá né? ninguém vê. Semeando. E outra coisa, além de ninguém estar vendo, tem muitos fatores contrários, viu? Por isso que eu digo que é um ato de fé. A gente está ali ministrando, tem muitos fatores contrários mesmo. Guerra, né? Não é Tanto assim a comunidade em si, as carências que elas têm dentro de casa, como a própria comunidade escolar onde elas estão inseridas, tem muitos conceitos, muitos valores que estão sendo colocados na mente delas, que elas trazem para o momento PG, que a gente tem que estar desconstruindo para reconstruir à luz da palavra. Então é muita guerra, é muitos fatores, por isso que eu digo, é algo por fé. É verdade. Meus Preparado. irmãos, você que está acompanhando aí até agora, ó, esteja orando. Esteja orando por cada projeto, não só pela vida da Rosana, mas Isso tantos mesmo. outros irmãos nossos, né? São milhares de crianças que têm esse acompanhamento, pequenos grupos, e você pode fazer parte desse exército. O Senhor chama você, né? Esteja disposto a isso, né? A gente tem no Camp Brasil, nós temos um treinamento específico para quem deseja iniciar e depois nós vamos dando outras ferramentas para você crescer, se solidificar e alcançar essa geração, para que realmente essa geração possa impactar, né, outras pessoas, possa ter um canal de influência, né, para que o nome do Senhor seja glorificado. Né? Isso mesmo. Se você estiver gostando desse conteúdo, você possa compartilhar. Não sei como foi que você chegou a esse conteúdo, não sei se foi o YouTube que te indicou ou alguém que te mandou,
para que você possa se inscrever nesse canal, compartilhar os vídeos. Nós temos outros podcasts, nós temos também outros vídeos também, vídeos de PG, que você possa assistir, possa se inspirar, possa enviar para alguém que está aí um pouco desanimado na fé, desanimado em discipular, que tem ministério de criança, de adolescente na igreja. Você pode pegar essas ideias, né, e colocar em prática. E como a Sara falou, se você não tem uma ideia assim de colocar em prática, não sabe por onde começar, vem fazer parte da gente, vem fazer parte do Campo Brasil. Pode mandar uma mensagem no DM do nosso Instagram, que o nosso Instagram é @campobrasil1, e a gente vai poder passar aí as informações e um treinamento para você. Então, pessoal, são muitos os frutos de um discipulado através do relacionamento em pequenos grupos, tanto líderes que abrem suas portas, quanto os pais mesmo têm feito isso. Mas aí nós queremos agora que a Rosana compartilhe conosco quais são os passos, né, para que um líder desenvolva isso e também ele influencie outras pessoas a terem os seus pequenos grupos, a discipularem outras crianças. Se você ainda não discipula criança, ainda não tem um pequeno grupo, não tem essa experiência, o primeiro passo é ter o coração disponível ao ID de Jesus. ID. Se você tiver o coração disponível, o seu olhar vai se abrir, você vai ver crianças sedentas, precisando de orientação assim, ó, do teu lado, na tua vizinhança, às vezes dentro da tua casa, precisando de orientação, precisando desse momento semanal com ela, fazendo oração, refletindo sobre a palavra, brincando juntas. Então, o primeiro passo é ter o coração disponível para você ter coragem e montar um PG e desenvolver relacionamento com essas crianças e desenvolver um discipulado relacional. E se você já tem essa experiência, semanalmente você já se doa, orientando criança, discipulando, o que fazer para multiplicar? Para influenciar outros líderes a também querer abrir um PG, a também orientar crianças. Eu diria que, além de orar, né, que tudo começa com oração, além de orar, você falar do seu pequeno grupo. Onde você for, você falar mesmo, dar testemunhos, contar o que está acontecendo, o que você fez essa semana, o que foi que você serviu de lanche, o que foi legal. Ter as fotos do seu PG no seu celular, onde você for, você fala do seu pequeno grupo, na família, no trabalho, na igreja. Você desperta nas pessoas aquele desejo. Você fala com tanta alegria que a pessoa quer ver o que você faz. E aí você convida, vai lá conhecer o meu PG, vai lá conhecer minhas crianças. Nisso, muitas das minhas amigas têm ido lá conhecer. E aí, o Espírito Santo pode falar no coraçãozinho dela. E ela pode se voluntariar, ela pode se doar, também abrir um pequeno grupo e ela começar a orientar crianças semanalmente, desenvolver esse discipulado relacional. Essa é uma dica muito boa para você ampliar essa rede, influenciar outros líderes a também liderar crianças. Glória a Deus, não fique só para você. Compartilhe aquilo que nós temos. Nós precisamos compartilhar, né? A semente que nós temos, ela só vai frutificar quando nós lançamos a terra, quando nós plantamos e ela vai. E como tem crianças esperando por você. Olha só. E falando aqui em testemunhos, né? Você pode estar visitando as redes sociais do campo. Nós temos ali testemunhos de outras crianças também, de várias crianças. E temos também novidades para ainda esse ano nós vamos viver, experimentar, né? Muito de Deus para a nossa vida, né, Tessa? Isso O que mesmo. vai acontecer? Então, vamos falar agora de um tema que é a conferência. A Conferência do Campo Brasil vai ser agora dia 2 de novembro. Rosana, quantas conferências você já participou? Várias, acho que todas. Né? Ela é do Campo Todas. Raiz, né, gente? Então ela participou de todas as Todas, conferências. Conta aí como é que ter essa experiência. Gente, as conferências do Campo Brasil costumam dizer que é o que tem de assunto mais atual. Tudo que é mais atual está lá na conferência. Não é verdade? É verdade. Então, assim, às vezes você está lá envolvido com tanta informação no mundo, mas o que é relevante para o seu ministério? Você vai encontrar na conferência.
Falando nisso, qual é o tema da conferência esse ano? O tema da conferência, gente, é Acordados Não Woke. Não sei se você já ouviu falar sobre a cultura woke, né? Se não sabe Não sabe? ainda, você Pois não é. pode perder a Então, ó, conferência. não vai falar nada não, viu? Você vai ter que ir para a conferência, se inscreve aí, certo? Não sabe por onde. A gente vai deixar links aqui Instagram, no Instagram. site do campebrasil.com. Isso mesmo. É isso que eu falo, é cultura woke. Muitos não sabem nem o que é. Muitas igrejas nem falam no assunto. E não dá importância. Eu vim começar a pesquisar e entender depois que eu soube do tema da conferência. Então, assim, é algo que a gente precisa estar antenada, a gente conhecer para poder lidar com essa geração. Por isso que eu digo, tudo de mais atual sempre está na Conferência Camp Brasil. Você não pode perder. E são fatos que estão acontecendo hoje no mundo. São Sim. fatos reais, irmãos. E nós precisamos estar alertos mesmo. Acordados. Acordados. Para isso. Se preparem. E prepare o seu coração para tudo que Deus quer derramar na sua vida. Isso mesmo. E, Rosana, deixe para a gente algum testemunho, alguma palavra de edificação, algum testemunho acompanhado disso. Fique à vontade. A palavra que eu digo é que nesse trabalhar, nessa dinâmica de discipular semanalmente através de relacionamento, a gente precisa ter muita perseverança. Muita perseverança, ter muito zelo. Por que perseverança? Porque é uma coisa que você não vai ver resultados rápido. Desde o começo que eu entendi isso, que você semear no coração de uma criança é como plantar uma árvore. Uma árvore ela leva um bom tempo para ela chegar à idade adulta e dar frutos. Mas, fazendo um paralelo com a criança, a gente está ali perseverando semanalmente, inculcando, catequizando na palavra de Deus. Mas ela tem, no caso da nossa realidade de criança de comunidade, ela tem as suas realidades, ela tem a cultura lá da família, a cultura da comunidade em si. Então, aquilo que a gente está semeando, a gente não vê, como a Sara falou, da plantinha lá escondida. Por fé, eu creio que a raiz está no coração, criando raiz. E quando essa criança for maior, é que a gente vai ver frutos consolidados. Todo dia eu oro que o que eu mais quero, a minha oração é que aquelas crianças ali onde a gente tem dado assistência, dentro daquela comunidade, elas encontrem a luz de Jesus verdadeiramente e sejam guiadas por essa luz. Que elas entendam que há uma vida abundante fora daquela cultura daquela comunidade, fora daquele ambiente que elas são criadas, mas há algo muito maior, muito melhor. Existe vida. E essa vida tem que ser guiada pela luz de Jesus. Essa é a minha oração. Testemunhas a gente tem algumas, mas a gente crê por fé que está sendo criado raízes de tudo que a gente está semeando. Poderia destacar um testemunho recente, é de uma menina que ela faz parte do nosso PG. Ela não, as três, são três irmãs. E a mãe é envolvida, tanto bebia, bebida alcoólica, como também pegava droga. E o pai já foi morto, o pai da irmãzinha também já foi morto pelo tráfico. E essa mãe, ela era bem assim rude, ela nunca tratava as crianças assim, um tratamento bem grosseiro. Quando ela precisava ir até lá nas dependências da igreja chamar, ela nem falava com a gente. Ela sempre estava alterada, né? Então eu comecei a me aproximar dessa mãe, a fazer contato visual para ir quebrando assim a barreira de distância. E orando, né? A gente sempre ora pelas crianças e a casa e o lar e a família. E eu creio que nenhuma oração é em vão no Senhor. Ela precisou fazer, a mãe dessas três meninas precisou fazer uma cirurgia. E no dia da cirurgia, ela ia se internar à noite. Então, antes dela se internar, ela foi lá onde as meninas estavam com a gente, nos PGs, para se despedir. Então, eu pude falar com ela, abençoei, disse que ia estar orando pela cirurgia dela. E aí o tempo passou. Depois de uns 2 meses, ela me chamou
lá na casa dela, que fica assim, em frente à igreja, para contar que desde o dia da cirurgia ela não está mais bebendo. Não E foi ela própria que me contou que já pegava até droga, que ela própria tinha chorado muito no dia que a filha dela mais velha tinha visto ela drogada. Chorou muito, mas agora Deus estava mudando a vida dela. E ela contando isso, eu pude perceber que ultimamente também as meninas estavam com um comportamento melhor. As meninas estavam com a interação melhor, principalmente essa de 12 anos. Então a gente começa a refletir, né, que eles são aquilo que eles são aqui é muito reflexo do que eles são em casa. E a gente estava realmente percebendo que elas estavam mais assim envolvidas, participando, perguntando. Dado esse tempo de 60 dias para cá, que ela estava não mais bebendo, estava mais em casa, mais presente, estava mais amorosa com as meninas. Então, são essas pequenas coisas que eu celebro. Isso é o agir de Deus. A gente celebra e muito, porque são 3 meninas que estão sendo abençoadas, né, através da mudança de uma mãe. Amém. Glória a Deus. Glória a Deus por isso. Então, a chave, a palavra-chave é perseverança. Perseverança. Tem que perseverar. Perseverança. Não né? desistir. A palavra do Senhor, ela nunca vai voltar vazia no coração. Isso. As barreiras são quebradas, né? Como o coração dessa mãe foi quebrado ali, algo dentro dela, algo que impedia ela de se conectar com as pessoas, né? E ali já foi uma porta aberta, Glória né? a As Deus. chamas caem dos olhos, né? E ali o Senhor vai agindo, no coração dos pais Glória a também. Glória a Deus por isso, Glória a Deus. Rosana. Nós agradecemos, somos felizes Prazer e poder- gratos ao Senhor. Um prazer poder, né, compartilhar as experiências que a gente tem vivido ali, sob a graça de Deus, porque é o próprio Deus que move, derrama o seu amor, porque Deus é amor, a sua essência é amor. Ele derrama em nossos corações para a gente amar aquelas crianças. Esse é o segredo. De nós mesmos a gente nem queria ir. Mas o Senhor ama essa geração e Ele conta conosco. A gente só precisa estar disponível. Nós agradecemos mesmo. Muito obrigada por aceitar o convite. Já estamos findando esse Campcast, né? Acredito que se você chegou até aqui, você foi abençoado. Realmente, você sentiu que isso vai agregar algum valor para a sua vida. E nós te convidamos para os próximos podcasts aí. Vejam os anteriores, se você não viu ainda. Nós temos aí alguns podcasts anteriores. E que você possa continuar com a gente. É isso aí, pessoal. Até a próxima. Até a que Deus próxima. abençoe sua vida. Tchau.